Se tivermos imagens ao vivo, temos imagens ao vivo da França, Paris, Trocadero com a Torre Eiffel, a Torre Eiffel no centro. Há manifestações nesse momento de apoio às vítimas israelenses e a Israel, nesse momento, com imagens ao vivo da França. Nous avons devant nous la Tour Eiffel éclairée aux couleurs d'Israël. Claro, então, nesse momento, nós estamos aqui, as pessoas estão aglomeradas, provavelmente, aproximadamente, aqui eu estimo que umas 10 mil pessoas, pelo menos o comandante, se tiver alguma outra estimativa, mas aparentemente 10 mil pessoas, existe um telão colocado, elas estão de frente para a Torre Eiffel, que é a Torre Eiffel, né? Isso. Não dá pra gente saber ao certo a quantidade de pessoas, evidentemente, está fazendo uma estimativa aqui, mas é muita gente, estão tomados todos os espaços em torno da Torre Eiffel, estão fazendo manifestações. A Europa e a União Europeia apoiam Israel, até porque houve um ataque brutal, injustificável, e de um grupo que é o Hamas, que para alguns grupo de resistência, para outros um grupo terrorista, mas que esta ação, mesmo para aqueles que consideram o Hamas como um grupo de resistência, não dá para não dizer que foi uma ação terrorista, porque mirou alvos civis, pessoas indefesas, sequestrando inclusive alvos no momento em que Israel não estava atacando ou hostilizando de alguma maneira explícita, embora o processo de paz esteja paralisado. Mas há uma solidariedade. A União Europeia agora suspendendo a ajuda de 3,8 bilhões de dólares à Palestina, sob o argumento de que esse dinheiro é desviado para financiar armamento ilegal. E tudo isso muito triste, porque nesse momento pensamos nas vítimas inocentes de Israel, que foram mortas, muitos participando de uma rave, jovens, tinha inclusive brasileiros participando dessa rave, um deles relatando que ficou em meio a um tiroteio. É muito triste isso que aconteceu. E outros que estão sequestrados, uma adolescente levada das mãos do seu pai para túneis onde estão mantidos em sequestro. Imagine que condição de terror. Nesse momento toca o hino de Israel, em solidariedade a estas pessoas, essas vítimas, e ao mesmo tempo há uma preocupação também com a intensidade da resposta de Israel. Não sei se operacionalmente há outra alternativa, mas que lamentavelmente fará muitas vítimas inocentes também do lado palestino, ou seja, pessoas inocentes de ambos os lados, vítima desse desentendimento, dessa discórdia, dessa situação difícil de ser acomodada politicamente. E nesse momento voltamos com o exército israelense bombardeando Gaza. Vamos avançar com mais notícias enquanto vai incendiando Gaza. Gaza vai ardendo em fogo com os bombardeios que estão sendo feitos. A Embaixada do Brasil em Tel Aviv colheu dados. Vamos seguir o debate, vamos agora segura um pouco a informação, que vamos prosseguir agora no debate com essas imagens. Deise Ciocari, difícil a situação porque há radicais de ambos os lados. E no caso dos palestinos, radicais dispostos a praticar atos terroristas. Então, como é que se pode entrar em acordo e pacificar essa situação que em 93, com os acordos de Oslo, tivemos tão perto de ter uma pacificação? Eu acho muito difícil, Capeza, de novo, assim, pelo fato do que a gente estava falando, né? São líderes, organizações terroristas que estão no comando, dificilmente, como o Rose muito bem falou aqui, né? Defendem aniquilar um ao outro, então é muito difícil de chegar numa negociação. E a gente estava até falando aqui, né, um pouquinho antes do programa começar, que isso é uma definição perfeita do que é barbárie, né? Do desumano, né? Tu sequestra pessoas, trata elas como se elas não fossem humanas. E aí, ainda nisso, eu tinha perguntado para o professor aqui, porque a informação que eu tinha quando eu estava vindo aqui para a PAN era que iriam organizar um corredor para que pudesse chegar mantimentos para as pessoas que estão na faixa de Gaza. Isso não existe mais. Imagens ao vivo mostrando um forte incêndio tomando conta de Gaza em virtude dos bombardeios de Israel. Ainda não se tem notícias sobre o número de vítimas que provavelmente são alvos de interesse estratégico operacional, mas que também devem estar abrigando pessoas civis inocentes. Deise Ciocari, comandante Robson.
Eu acho que ao longo desse conflito nós vamos ver vários procedimentos desse tipo. Corredores, trocas de prisioneiros, trégua para recolher feridos e por aí vai. É uma coisa mais... Mesmo o Hamas não sendo uma força convencional, um exército convencional, eu acredito que haverão negociações e mini tréguas nesse sentido. Agora, tem uma coisa interessante nas imagens que você mostrou aqui, da iluminação da Torre Eiffel. Há um ano atrás, eram as cores da Ucrânia. Então, o humor europeu, ele começa a mudar. Exatamente, bem colocado, muito bem lembrado. Essa é uma guerra que, inclusive, pode desviar a atenção da guerra da Ucrânia, permitir que a Rússia avance ainda mais. Meu querido Cristiano Vilela, há uma notícia aqui, lançada, que o Catar tenta mediar uma troca de reféns entre Hamas e Israel, que negam diálogo. Será possível que tem clima para diálogo nesse momento ou o interesse operacional de recuperar reféns tem que estar acima disso? Olha, o interesse operacional de recuperação de reféns, especialmente de civis, ele tem que estar acima disso. No entanto, eu não vejo a menor condição disso acontecer agora. Estamos apenas no terceiro dia dessa guerra que está acontecendo em Israel, na faixa de Gaza, desse contexto ainda muito latente, então não vejo a menor possibilidade de se sentar à mesa e de se entabular isso. O que não significa que os atores internacionais que possam ter um papel intermediário não devem assumir essa função. Então eu vejo que alguns países, como o Brasil, inclusive, que, como bem salientado pelo professor Robson, está assumindo agora o comando do Conselho de Segurança da ONU, e outros países que eventualmente tenham relações com os dois lados nessa história, possam, de alguma forma, tentar promover esse tipo de medida, que venha a atender os interesses dos cidadãos civis e, de alguma forma, tentar entabular algum tipo de diálogo. Coisa que o Brasil deveria estar fazendo, não está fazendo, e o silêncio do governo brasileiro, ele é ensurdecedor, ele chama atenção, porque o presidente da República emitiu apenas uma nota muito lacônica, sem mencionar o Hamas, fazendo apenas uma breve menção em relação ao ataque ocorrido, mas o governo brasileiro em momento algum se posicionou efetivamente contra esse ataque terrorista. Você vê que o governo brasileiro, que muitas vezes gosta de falar demais em algumas situações sem tanta importância, nesse caso que nós temos um ataque de grandes proporções, um ataque histórico, o governo brasileiro vem deixando de lado, vem mantendo um silêncio que está incomodando a todos nós que somos pessoas de bem, que não podemos tolerar esse tipo de ataque terrorista. São 14 horas e 58 minutos. Ricardo Russo? Isso, eu queria complementar aqui, se o Cristiano me permite, o Hamas, que emitiu uma nota parabenizando a eleição do presidente Lula quando venceu as eleições no ano passado. Então, vale lembrar que o Hamas não é um Estado, não é um Estado reconhecido, é um grupo considerado terrorista que fez um ataque terrorista agora absurdo e brutal contra Israel, que é o que nós estamos vendo, inclusive, a retaliação de Israel, que é uma resposta no momento desse ataque, Capês. Então, nesse instante, apesar de eu achar que as pessoas que foram sequestradas devem ter um cuidado muito grande, deve-se abrir as negociações, se essa é a palavra correta, negociações, mas essa resposta de Israel, que é justificada porque foi atacada por um grupo considerado terrorista por muitos países do mundo, de forma brutal. Então, nesse instante, é a resposta de Israel, que Israel tem que dar uma resposta. Agora, daqui para frente, acho que a gente tem que costurar, de fato, começar as negociações, e eu fico me perguntando também onde está a ONU. E outra coisa, interessante o Brasil nesse conflito, porque lá atrás, em 47, quando foi criado para 48 o Estado de Israel, quem presidia a Assembleia Nacional da ONU era um brasileiro. Sim, Oswaldo Aranha. E agora o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança quando acaba acontecendo esse ataque terrorista contra Israel. E aí,
nesse sentido, Ricardo, só fazer uma outra observação, você vê que diante de um fato como esse, de tamanha gravidade, o ministro dos Direitos Humanos do governo brasileiro, por exemplo, não fala nada. Diante de denúncias de estupro, de mulheres sequestradas, tudo mais, o Ministério das Mulheres não fala nada. O Ministério das Relações Exteriores não tem dado o posicionamento rígido que tem, até porque todos nós sabemos da defesa que é feita, por exemplo, por Celso Amorim, que é o assessor internacional da Presidência da República com relação à Palestina e especificamente até ao próprio Hamas, enfim. Então, nós vemos essa inércia do governo brasileiro diante de um fato, diante de uma situação realmente que afronta totalmente os princípios que historicamente são defendidos pelo Brasil e pela diplomacia brasileira.